Alô pessoal, boa tarde, aqui quem fala é o professor Adinardo Oliveira e nós vamos iniciar a nossa 10ª semana de ADNP da disciplina Administração Financeira e Orçamentária. Bom, a aula de hoje nós vamos lidar com conteúdo sobre arrendamento. Então muitas vezes o empresário ele se depara na seguinte questão: vale a pena eu arrendar uma máquina ou vale a pena eu comprar uma máquina? Então, para esclarecer, o arrendamento mercantil é uma operação financeira, basicamente aqui no Brasil ele é feito sobre a ótica financeira, no qual você pode ter a opção de, ao invés de adquirir um ativo para a tua linha de produção, tão simplesmente alugar esse ativo. E ao final desse contrato de arrendamento, que é uma espécie de aluguel, você pode optar por adquirir ou não o ativo arrendado. Ele é bastante útil quando o ativo em questão sofre bastante atualização tecnológica, como por exemplo computadores. Ou então quando o teu ativo, para poder gerar giro no teu negócio, ele precisa estar bem atualizado, como por exemplo aviões das companhias aéreas ou os carros de locadoras de veículos. Então, o assunto de hoje será como decidir, pela ótica financeira, se vale a pena arrendar ou se vale a pena comprar o bem. Então, aqui, pessoal, está a leitura. Então, nesse capítulo, tem 3 assuntos nesse capítulo, você vai se concentrar tão unicamente na parte de arrendamento mercantil. Então, antes de fazerem os cálculos, é importante vocês darem uma lida nesse capítulo. E agora eu vou mostrar para vocês como eles são feitos, que vai estar basicamente na resolução deste exercício aqui, que eu vou resolver o AA 16.1. E aí vocês vão procurando os exercícios aí sobre arrendamento mercantil e vão resolvendo. Então, o que diz aqui o problema? A Hot Bagel Shop está avaliando 2 planos para financiar um forno: arrendamento e tomada de empréstimo. A empresa está na faixa de 40% no imposto de renda. Então, em relação ao arrendamento, a empresa pode arrendar o forno sob um contrato de 5 anos, com pagamentos anuais de R$5.000 ao final de cada ano. Todos os custos de manutenção correrão por conta do arrendador, e aqui o arrendador é o detentor do bem, é o dono do bem, é o proprietário do bem. Enquanto os de seguros e outros serão assumidos pela arrendatária, que é justamente a pessoa que está fazendo o contrato para poder usar o bem no seu processo produtivo, que exercerá sua opção de compra do ativo por R$4.000 ao final do contrato de arrendamento. Então, ou seja, ela vai pagando R$5.000 ao final de cada ano e quando completar o final do 5º ano, ela vai comprar o bem pelo valor residual de R$4.000. Compra. O forno custa R$20.000 e tem vida útil de 5 anos. Será depreciado de acordo com a depreciação acelerada, com prazo de recuperação de 5 anos. O preço total de compra será financiado por um empréstimo com prazo de 5 anos, a juros de 15%, e aí eu vou deixar bem claro que essa taxa de juros é antes do imposto de renda. Devolvido em prestações iguais e anuais de R$5.967 ao final de cada ano. A empresa pagará R$1.000 ao ano por um contrato que cobrirá todos os custos de manutenção. Aqui, no caso, a empresa é a arrendatária. Seguro e demais custos serão assumidos pela própria empresa, que pretende manter o equipamento e usá-lo além de seu período de recuperação de 5 anos. Para o plano de arrendamento, calcule a saída de caixa depois do imposto de renda a cada ano, o valor presente das saídas de caixa usando a taxa de desconto de 9%. Para o plano de compra, calcule a despesa anual com juros dedutível do lucro tributável em cada um dos 5 anos, a saída anual de caixa depois do imposto de renda resultante da compra de cada um dos 5 anos, o valor presente das saídas de caixa usando uma taxa de desconto de 9%. Essa taxa de desconto de 9%, pessoal, é justamente essa taxa de 15% depois do imposto de renda. Item C. Compare os valores presentes das saídas de caixa dos 2 planos e determine qual deles seria preferível. Explique sua resposta. Então, vamos lá. Em relação ao arrendamento, quais são as informações que o programa nos dá? Um contrato de 5 anos, pagamento de R$5.000 ao final de cada ano
e um valor de aquisição de 4.000. Então, aqui na planilha, eu informo aqui que o valor do imposto de renda é de 40%. Não se assuste que à medida que eu for preenchendo, ele já vai calculando. Essa planilha estará à disposição de vocês, mas eu vou explicar todo o passo a passo aqui. E aqui a minha opção de compra é de 4.000. Tenho aqui uma taxa de juros antes, que é de 15%. Opa, coloquei errado. Aqui é de 15%. E aqui ele já calcula. Então, como eu tinha informado, se você pegar os 15% anteriormente e deduzir do valor do imposto de renda, ou seja, 15 vezes 1 menos 40%, você vai chegar aos 9%. Por que eu estou fazendo isso? Porque dentro da estrutura da demonstração do resultado do exercício, gastos com arrendamento, eles são integralmente dedutíveis para imposto de renda. Então, ou seja, tudo que você gastar para o imposto de renda, tudo que você gastar com arrendamento, você pode usar para deduzir imposto de renda. Ademais, quando você for calcular o valor presente é dos fluxos de caixa. Então, o fluxo de caixa ele acontece após o imposto de renda. Então, você tem que levar em consideração a taxa de juros que está acontecendo após o imposto de renda. Então, aqui eu sei que o valor da minha prestação é de 5.000 em relação ao arrendamento mercantil. Então, todo esse bloco aqui que eu estou trabalhando é em relação ao arrendamento mercantil. Então, na hora que eu coloco esse valor aqui, o valor do fluxo de caixa, vocês observarem aqui, eu preciso deduzir do imposto de renda, por quê? Porque na hora que eu coloco lá o valor do arrendamento mercantil, eu deduzo a base de cálculo que iria para imposto de renda. Então, gasto com arrendamento mercantil pode ser contabilizado na demonstração do resultado do exercício para você pagar menos imposto de renda. Então, é essa a lógica que nós estamos trabalhando aqui. Então, você coloca aqui o valor antes do imposto de renda, depois aqui o valor depois do imposto de renda, que é justamente o fluxo de caixa antes, vezes 1 menos o valor do imposto de renda. E aí você tem um caixa aqui de, após o imposto de renda, de 3.000. E aí você arrasta esse 5.000 até o final e aqui ele vai recalculando. E aí você me pergunta, tá, professor, mas por que o último fluxo de caixa é diferente? Porque no último ano, além do gasto que eu vou ter do arrendamento, eu vou ter o gasto do valor residual para que eu adquira justamente o forno. Então, o último fluxo de caixa é o fluxo de caixa da prestação do arrendamento, mais a minha opção de compra aqui. Então, vem 7.000 aqui. Lembre que essa opção de compra ela não é dedutível do imposto de renda, viu? Então, você tem que tomar bem cuidado com isso. E aí, como é que eu chego no valor presente de todos esses gastos que eu terei aqui? Então, basta usar a fórmula do VPL. Lembrando que aqui você vai pegar o valor da taxa depois do imposto de renda. E aí, então, você traz essa taxa e seleciona todos os fluxos de caixa do arrendamento mercantil. Então, se eu quisesse adquirir o forno à vista, o valor dele, pela lógica do arrendamento mercantil, seria de 14.268,68. Só deixando bem claro, pessoal, que isso daqui é um gasto. Eu estou pegando o valor presente de gastos que eu vou ter. Então, isso aqui é um fluxo de caixa de gastos, ou seja, de saída de dinheiro da empresa. Essa parte toda aqui é em relação, pessoal, a se eu, ao invés de optar pelo arrendamento, eu tivesse optado pela aquisição, pela compra do forno. E aí, o valor do forno aqui é de 20.000. Então, se vocês observarem, a planilha ela já vai logo calculando automaticamente que o valor do forno é de 20.000. Deixa eu... E aí está faltando algumas informações que eu vou informar já lá, para poder finalizar a questão. Então, primeiro passo que você faz. Passo 1. Na hora que você calcula aqui o valor do forno, é você primeiro encontrar os valores da depreciação do forno. Então, essa primeira tabela aqui vocês já estão familiarizados, que é justamente os valores da depreciação. Como o prazo é de 5 anos, então esses são os percentuais para a depreciação de 5 anos. Então, o primeiro passo, você calcula justamente os valores da depreciação. Essa primeira tabela aqui. Segunda tabela, já que eu vou financiar o forno em 5 anos,
ele me dá o valor da prestação, que o problema ele já fornece o valor da prestação. Só que é interessante a gente primeiro aprender a calcular essa prestação. E essa prestação ela é calculada utilizando uma tabela de amortização do sistema Price. Que a tabela de amortização do sistema Price é quando a prestação tem os valores iguais. E aí eu tenho como calcular aqui. Você vai utilizar essa fórmula para você encontrar a prestação. O primeiro valor da fórmula é justamente a taxa de juros, que tem que ser aqui, nesse caso da prestação, taxa de juros antes do imposto de renda. Depois vem o K9 aqui, que é justamente o prazo de financiamento, que é 5 anos. Depois vem aqui I1, que é justamente o valor à vista do forno. Só que o que é que acontece aqui? Eu tenho que colocá-lo negativo para poder a prestação aqui, para fins de cálculo, ficar positiva. Então, se eu arredondar aqui, o livro ele deu um valor arredondado a mais, mas esse seria o valor correto da minha prestação. Então, eu consigo calcular aqui para todos os anos. Então, essa daqui, esse próximo passo aqui é justamente o que? Uma tabela de amortização do sistema Price, para vocês virem matemática financeira. Então, aqui eu coloco o valor do saldo inicial, o valor da prestação, em seguida o valor dos juros, que é justamente o saldo inicial vezes a taxa de juros antes do imposto de renda. Depois eu calculo a amortização, depois o meu saldo final. Por que eu tenho que fazer isso? Porque de tudo isso aqui, gente, ó, da prestação que eu vou pagar, somente os juros são dedutíveis do imposto de renda. Então, a prestação ela aparece no fluxo de caixa da empresa, mas os juros eles aparecem na DRE. E é a DRE que eu vou utilizar justamente para fazer a apuração de imposto de renda. Então, a minha terceira tabela é justamente, de fato, calcular o fluxo de caixa. Que aqui está faltando um item, que é justamente o custo de manutenção. Que eu vou pagar R$1.000 por ano para o meu custo de manutenção. Então, o fluxo de caixa, diferentemente da DRE, eu vou gerar uma saída da prestação e do custo de manutenção. Só que aí está faltando um detalhe aqui, que é justamente esse crédito de imposto de renda. Lembra que é o seguinte, quando você deprecia, quando você paga juros e quando você tem esse custo de manutenção, todos esses três gastos, eles são usados para diminuir o quê? Imposto de renda. Então, você precisa descobrir o quanto de crédito de imposto de renda você vai ter justamente por ter esses gastos lá. Ou seja, quanto de imposto de renda você vai pagar menos. E aí eu preciso saber isso ano a ano. Então, basta eu somar a depreciação com o custo de manutenção com o valor dos juros ano a ano e eu multiplico pela taxa do imposto de renda. Então, como a soma desses três valores na DRE vai me proporcionar pagar menos imposto de renda, então basta só eu calcular aqui, pela alíquota do imposto de renda, o quanto eu vou pagar menos. Se esses valores fossem zero, cada um deles, eu iria pagar mais imposto. Então, uma vez que eu trago esses créditos de imposto de renda aqui, eu consigo calcular o fluxo de caixa, que é justamente o que? A prestação mais o custo de manutenção, porque esses dois gastos geram saída de caixa. Veja que a depreciação não aparece aqui, porque a depreciação não gera saída de caixa. Então, aqui, ó, prestação mais o custo de manutenção, menos o crédito de imposto de renda. E aí eu calculo isso para cada um dos anos, e aqui eu tenho o fluxo de caixa para o financiamento. E aqui eu faço a mesma coisa, calculo o valor presente, pegando a taxa depois do imposto de renda e os valores dos fluxos de caixa. E aqui eu tenho como seria o valor do forno à vista se eu quisesse assim adquiri-lo. E aí como é que você toma a decisão? Lembra que isso daqui é gasto e isso daqui é gasto. Você vai escolher o produto, a opção, melhor dizendo, de aquisição que for menor, ou seja, que te der menos gasto. Então, como aqui é o arrendamento, você tem menos gasto do que a compra, então você vai optar pelo arrendamento, porque aí você vai ter um ganho de R$ 1.964,78. Você vai deixar de gastar esse valor. Então, pessoal, esse é o procedimento para você fazer uma comparação entre um arrendamento mercantil e uma aquisição
do bem. E isso é bastante importante a depender da natureza do teu negócio. Então, é isso. Foquem nos exercícios ligados a arrendamento mercantil e encontro vocês numa próxima aula. Até mais!